Mais uma vez eu quero compartilhar uma palavra de fé, uma palavra de motivação com você. Hoje eu quero ler um versículo que está na palavra de Deus, no livro de 2 Reis, capítulo de números 4. Nós vamos ler o versículo de número 41. Diz assim, olha: disse Eliseu, trazei farinha. Ele a colocou na panela e disse, serviu o povo, e já então não havia mal nenhum na panela. Essa história é a história de um encontro de vários profetas, vários homens que caminhavam com Eliseu lá na sua casa, e ele tem ali, naquele momento, uma direção. Ele diz ao seu servo, ao seu criado, que coloque uma panela, a maior panela que eles tinham lá no fogo, e que fizesse um ensopado para servir aqueles homens. O rapaz, inexperiente, foi até então o campo, apanhou ervas e trouxe para cozer um ensopado. E a Bíblia diz que quando ele começou a servir aquele ensopado, os homens começaram a se alimentar e passar mal. Começaram a se alimentar e ter um mal de morte. Por quê? Ele apanhou ervas bravas, ervas venenosas. Ele cozeu ervas venenosas sem saber que eram venenosas. E serviu para aqueles homens. Inocentemente ele serviu algo que mataria todos eles. Naquele momento de desespero, as pessoas se contaminando, as pessoas passando mal, as pessoas ali, eu creio que ficaram aflitas. Eu imagino que muitos pensaram que iam morrer, muitos pensaram que iam ver o seu fim ali diante daquele ensopado. Mas o que o profeta fez? Sabiamente, com uma direção de Deus, ele ministrou naquele ensopado que era para o mal, aquele ensopado que era venenoso, ele ministrou a cura através de uma porção de farinha. O texto diz que ele jogou farinha, profetizando, ministrando cura naquele ensopado que era venenoso. E a Bíblia diz que a partir do momento que os homens que já tinham comido do ensopado venenoso, eles começaram a tomar daquele ensopado, agora com farinha, eles ficaram curados. E não havia mais nenhum mal no ensopado. Quero te falar o seguinte, não foi a farinha que fez o efeito. Não foi porque era farinha. Foi a fé do profeta. Foi o ato do profeta. Foi a atitude do profeta de ministrar a cura, mesmo onde já havia a morte por natureza estabelecida. Mesmo onde já estava estabelecido que haveria morte, porque era da natureza daquela erva matar, o profeta ministrou vida, ele ministrou cura naquele lugar. E eu quero dizer para você que não importa o que estão dizendo por aí, não importa o que está acontecendo em outras nações, não importa o que está acontecendo nos países vizinhos, não importa o que está acontecendo à sua volta, está sendo ministrado cura no Brasil, está sendo ministrado vida no Brasil. Ainda que haja morte na panela, quando os homens de Deus se levantam e numa atitude profética ministram cura, ministram vida, ministram ressurreição, Deus responde. Eu tenho fé, eu creio, diante de tudo o que está acontecendo, Deus está agindo a favor daqueles que creem. Deus está agindo a favor daqueles que têm fé. Os homens de Deus estão ministrando, estão profetizando vida, cura sobre a nação brasileira. Eu profetizo cura e vida sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Tome posse disso. Seja uma pessoa que receba desse antídoto contra todo o mal que possa existir sobre a face da terra neste momento que nós estamos vivendo. Tome o antídoto chamado fé e viva abundantemente no nome de Jesus. Deus te abençoe, um beijo no seu coração.